Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A Procuradoria-Geral do Estado tem como principais atribuições a representação judicial do Estado, de suas autarquias e fundações e a prestação de consultoria jurídica à administração pública. Além dos procuradores, a estrutura da PGE é integrada pelos servidores, que garantem o bom andamento dos serviços. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pela presidente do Sindes-PGE, Sindicato dos Servidores da PGE, Sabrina Oliveira Fernandes. Presidente Sabrina, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo espaço, porque é muito bom realmente vir aqui falar da PGE e falar dessa estrutura toda que é composta hoje de mais de 1.200 servidores, entre procuradores e servidores efetivos. Gente, vamos lá então. Um órgão como a Procuradoria-Geral do Estado, ela depende de uma retaguarda sólida para realizar a boa prestação de serviços. Como é possível desenvolver um trabalho de qualidade na PGE? A estrutura é adequada para os servidores? Sim, a estrutura é adequada, ela vem melhorando desde que quando eu ingressei em 2010, que eu fiquei impactada quando eu cheguei pela uma desatualização até do mobiliário, a gente, no serviço público. Eu confesso que nos primeiros 3 meses eu pensei em desistir do serviço público pela visão, do que eu tinha, computadores antigos. Mas aí, desde então, a PGE vem num crescente, a gente melhorou, a gente está sempre investindo também em conhecimento técnico dos servidores e procuradores. Então, a PGE hoje é uma estrutura, uma das melhores estruturas do Estado, eu acho, para se trabalhar. Aqui na capital, onde ainda é o antigo prédio do DAERA, tem uma estrutura da PGE nesse prédio. São 2 andares ou mais até? A PGE hoje ela está fragmentada ainda, sim. A PGE tem um projeto antigo de construção de um prédio, da tentativa de unificação, mas a PGE hoje ela tá dividida. Prédio do DAERA, prédio do CAF e também um andar do prédio do IP. Ah, sim, verdade. Para comportar todos os... tudo mais ou menos próximo. Centro administrativo, prédio do DAERA e o prédio do IP, que também é próximo. E tem o projeto do prédio, que vai ser construído junto com a Secretaria de Segurança agora, e que vai ser uma oportunidade de a gente unificar essas pessoas, no mesmo ambiente. Como está a questão do plano de carreira dos servidores da instituição? Existe algum projeto de modernização do quadro? A senhora citou aqui no início 1.200, claro, incluindo aí os procuradores, mas existe alguma informação nesse sentido? Sim, existe. A gente teve o primeiro plano de carreira em 2010, no finalzinho do governo da Ieda. Uhum. E naquela época, como essas construções legislativas, elas sempre demoram o debate, então assim, eu costumo dizer que esse nosso plano já entrou defasado, porque foi pensado para uma estrutura menor. Nós tínhamos 350 servidores aproximadamente em 2010, e hoje nós temos 822. Então, o plano pensado para aquele grupo, de servidores, se tornou pequeno, enxuto demais. Hoje, agora mais que dobrou, Mais que dobrou, e a gente tem um grande problema, que é a questão de trabalhar com limite de vagas. Então, um plano de carreira, na minha visão, serve como estímulo de crescimento profissional, especialmente nesse sentido, não só a questão salarial, seria para servir de estímulo. O servidor está sempre se atualizando com critérios objetivos, critérios impessoais e objetivos, tentar deixar a avaliação menos subjetiva sempre, Sim. Então, serviria de estímulo, um estímulo natural, A categoria que tem o plano de carreira teria esse estímulo naturalmente. Só que acontece com a limitação de vagas e um problema que se agrava, porque no governo do Eduardo Leite houve essa limitação veio para dentro da Constituição agora. Então, nós temos que trabalhar com limite de vagas. Se torna, às vezes, até um próprio desestímulo, porque se a gente tem pouca chance de chegar no topo de uma carreira, o que imagina para um servidor que está na base da carreira saber que não tem chance de chegar no topo da carreira? Então, vai servir, ao contrário de estimular, vai ser um desestímulo, Vai ser um desmotivador. E até vai trazer uma insatisfação, que eu acho que não é isso que a gente precisa, Então, a gente precisa mesmo. Sim. Nós, atualmente, a gente tem um projeto desde 2019, um projeto que vem sendo trabalhado no âmbito interno da PGE, com o gabinete da PGE. A gente tem o plano de carreira, um novo plano de carreira, que sofreu o atraso da pandemia, a discussão, sim, enfim. Sim. Mas que a gente tem agora, para os próximos 4 anos, a pretensão de reformular nosso plano. É por isso, presidente, porque essa situação que vocês estão
vivenciando hoje, outras carreiras de Estado, inclusive da área jurídica, já sofreram no passado. Ou seja, daqui a pouco tu não tem um estímulo para seguir. Eu vou dar um exemplo aqui, Defensoria Pública do Estado, há alguns anos, o que ocorria? As pessoas entravam e em seguida já saíam. Não dava uma média de 5 anos. Por quê? Porque olhavam quando entravam, ótimo, eu estou no serviço público, mas qual é o meu atrativo aqui? Como não tinha, faziam outro concurso e já iam para outras instituições. Fato que mudou quando a própria instituição começou a trabalhar pela melhoria do plano de cargos e salários. Então é isso que está faltando hoje para vocês? É isso, e a gente vem trabalhando, a gente vem atento a isso. Tu falou muito bem, em 2010 a gente recebeu um novo plano, e a gente começou a ver nos primeiros anos de execução desse plano alguns problemas. Em 2014 a gente fez uma readaptação, né, um reenquadramento naquele plano ali que a gente tinha, justamente porque a gente estava perdendo muitos servidores na época, se constatou isso, nós estávamos perdendo muitos servidores, então a gente fez a gente tirou o topo, né, fizemos uma compensação de cargos, e aí conseguimos trocar cargos da base para o topo da carreira. Sim. E aí achatamos um pouco os níveis para deixar o salário um pouquinho mais atrativo, né? Mas sempre buscando assim compensação, né? Ficar dentro da questão dos gastos, sempre preocupado com gastos. E esse plano atual a gente também tem essa preocupação. A gente tem um plano pensado atualmente para 18 anos, né? Pensando que a gente tem que ficar no serviço público no mínimo 30 anos hoje em dia. Então é um plano de carreira de longo prazo, com ganhos menores, né, saltos menores, mas que sirva justamente para isso, para que a gente possa ter estímulos constantes em períodos, né, mais rápidos. Sim, então vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo aí. Então, no seu entendimento, o que pode ser feito efetivamente para melhorar essa política funcional da PGE? E, aliás, o quadro atual de servidores. Nós falamos aqui de um salto de 342 para 800 e pouco, mais que dobrou. Mas isso num período de 10, 12 anos. Né? Estamos falando aqui praticamente de uma década. O atual quadro de servidores, ele é adequado ou seria necessária a realização de um concurso para o preenchimento de vagas? Daqui a pouco a gente está falando 800 e poucos servidores. Mas daqui a pouco é pouco. Porque tem toda uma estrutura de defesa, porque nós estamos falando aqui da Advocacia do Estado. Né, que no caso é a Procuradoria do Estado. E lembrando para as pessoas que estão nos ouvindo, a Procuradoria não faz a defesa do governador, não é advogado pessoal do governador, é do Estado. Então é importante que a gente sempre deixe isso claro. Quer dizer, não seria também necessário não só a política salarial, mas também a questão do preenchimento de vagas? O quadro é suficiente hoje ou está faltando gente? Olha, a gente até antes da pandemia a gente achava que o quadro estava suficiente, mas aí veio a pandemia, veio a modernização e a virtualização dos processos que a gente chama no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Praticamente todos os processos vão ser virtualizados agora. Sim. E a virtualização deu aquela tão almejada celeridade processual. Só que, ao mesmo tempo que aumenta a velocidade de um processo tramita em menos tempo, exige mais pessoas para que faça análise. Então, o TJ pode ter ganho em velocidade, né, até pela própria robotização, digamos assim, né, de algumas funções internas do TJ. Mas, assim, o advogado nunca vai ser dispensado, né? A análise de um advogado nunca vai ser, tanto no âmbito privado quanto no âmbito da advocacia pública. Então, a gente sente hoje que essa virtualização está exigindo mais pessoas, porque são muitos processos. A análise ganhou um volume muito maior, sim, diariamente, digamos, né? E isso está gerando uma exaustão, né? A exaustão gera, né, o adoecimento, né? Para a senhora explicasse para o ouvinte, porque dentro, por exemplo, da estrutura do judiciário, o juiz ou o desembargador, ele tem uma equipe. Também, uma equipe que o ajuda a fazer, inclusive, a análise dos processos. Ele não teria como fazer tudo aquilo sozinho. Tem uma equipe, uma estrutura montada. Na PGE é uma estrutura semelhante de apoio ao determinado procurador? É bem semelhante, né? Então o TJ tem uma estrutura semelhante, o Ministério Público tem a Defensoria tem semelhante e a PGE também. Na verdade, assim, o Estado não teria como pagar só procuradores de Estado, né? Ou só juízes. Os salários são muito altos. Só promotores de justiça, né? Só defensores. Então, tu coloca aí, ó, vamos fazer uma análise da PGE. Nós temos 322 procuradores para 820 servidores. É mais ou menos 3 para 1, né? Mas 2 para 1. Dá até menos, né?
Então, assim, na verdade nós temos um gerenciador. A gente tem uma equipe que vai otimizar a análise do processo. Então, o processo passa por uma equipe técnica que faz todo o trabalho de divisão interna. Uma espécie de analista judiciário? Seria, não sei qual é o nome da função lá. Nós somos analistas jurídicos, somos advogados. Inclusive temos OAB, né? É exigido OAB para ingressar como analista jurídico na PGE. Mas a PGE consta com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem analista jurídico, contadores, técnicos administrativos, que daí não exige formação superior. E aí, psicólogo, arquiteto, estatístico, economista. Multidisciplinar, isso. Então, são várias áreas do conhecimento para que a gente possa, nessa troca de conhecimentos, trazer o melhor resultado final, né? Para a questão processual, tanto a questão processual também, como na prevenção, né? Porque vocês, na verdade, lidam com todas as áreas do direito. Isso. É saúde, é habitação, quer dizer, quase tudo cai na PGE. Saúde, vocês têm que ter realmente uma equipe bem tributário, estruturada. Isso. E, aliás, e que necessita ser valorizada. É bom te deixar isso claro. E vocês têm acesso, por exemplo, à questão da negociação? A senhora citou aqui que tem um plano que a ideia é que ele tenha uma duração, digamos assim, 18 anos. Vocês têm essa conversação sobre esse plano com a cúpula da instituição? Vocês têm acesso? Isso, temos. A gente vem trabalhando isso internamente. Em função da pandemia, né? Tivemos, como diz o nosso procurador-geral, a gente não teve espaço político, né? Nenhuma categoria conseguiu realmente avançar em termos de reestruturações de plano de carreira. Teve gente que não ganhou nem reajuste, né? Tem isso, né? Não, deixar claro aqui, porque muitas pessoas têm, de vez em quando, tem um mau entendimento sobre o serviço público. Muitas categorias, e no caso estas, a gente coloca o serviço público, estão até com defasagem de 7 anos, não é de 1. Isso. 7 anos. O Estado também passou por isso. Foi 7 anos, na verdade, e o que veio, claro, que não vai conseguir colocar em dia. Mas então é por isso que vocês estão trabalhando, quer dizer, uma estrutura que não permita que tenha o avanço menor, mas que seja constante. Isso, a ideia é que tenha um avanço permanente para que a pessoa se sinta confortavelmente estimulada. Porque a gente tem a previsão de reajuste geral anual, até uma previsão constitucional, só que depende do interesse de quem está no poder em fazer um reajuste geral, que seria igual para todos, né? Mesmo índice igual para todos os serviços. Então, assim, se essa política, se esse comando constitucional realmente viesse a ser colocado em prática, talvez as coisas melhorem também. Mas é uma incerteza, né? Esse comando constitucional já está aí desde 88 e a gente não consegue avançar nesse sentido. Hoje, presidente, esse quadro de 810, 820 servidores, no seu entendimento, ou no entendimento dos seus colegas também, seus pares no sindicato, ele é adequado? Qual seria a previsão de vocês hoje? O que seria necessário? Hoje quase está 2 por 1, 2 servidores por 1 procurador. Mas qual seria o ideal? Um maior número de servidores? Bom, essa avaliação é muito delicada, assim, porque cada setor tem uma necessidade, né? Mas eu acredito que talvez mais uns 100 servidores aí possa fazer pelo menos para permitir que um servidor saia de férias. O fluxo vai ficar melhor. E o trabalho não fique represado para quando ele retorna. A gente sofre isso. A gente sofre essa questão, às vezes, do trabalho ficar represado. Então, é assim, às vezes tu fica com medo de tirar férias. Porque tu tira férias, aquilo ali vai voltar para ti depois, entendeu? Ou seja, o inferno tá te esperando na volta. Isso. Então, pelo menos nesse sentido, para que a gente possa suportar as licenças, licença até, inclusive, as mulheres, fazer a defesa das mulheres. Sim. A sociedade tem que entender que a mulher precisa de um apoio, quando resolve engravidar, ela vai se ausentar. É importante para a sociedade essa ausência da mulher para que ela possa, dar suporte ao filho, enfim. Então, a gente tem isso, temos que lidar com as licenças de saúde, com as férias, enfim, a gente precisa ter um quadro que suporte essa atividade e quando alguém saia não fica aquele sofrimento, se alguém precise, se ausentar por algum motivo, seja momentaneamente. Então, eu gostaria que a senhora detalhasse então essas principais atribuições dos servidores da PGE. A gente falou aqui do apoio técnico, ao procurador. Como se dá, aliás, justamente esse suporte no dia a dia? Vocês fazem reuniões para deliberar uma espécie de pauta ali dos processos que estão sendo encaminhados. Aliás, hoje,
Qual é a maior demanda que chega, vocês avaliam? É a área da saúde? A área da saúde. A área da saúde? A área de saúde, sim, eu acho que é a maior. Depois vem a parte de arrecadação também, um volume muito grande de arrecadação, tributária. Sim, tributária. Isso. E a área também de pessoal, né? Política de pessoal, que envolve todo o funcionalismo ali também. Sim. São bastante. E previdenciário, eu acho que são as maiores áreas. Previdência, saúde e tributário. E como é que esse dia a dia aí, no caso, do servidor com o procurador, como é que funciona isso? É conforme a área de atuação do procurador? Tem uns que trabalham mais a área, por exemplo, da saúde, alguns mais na área previdenciária. Somos divididos em equipes, em Porto Alegre temos divididas as equipes, as unidades, né? E no interior a gente tem mais 15 regionais e temos também uma unidade em Brasília, né? Que cuida, escritório, que né? cuida que cuida dos processos no âmbito, né, dos tribunais superiores. STF, STJ. Então a gente, assim, no interior a gente também tá passando por um processo de especialização. Então o interior também está se tornando especializado em algumas matérias. Por exemplo, assim, domínio público estadual, né? Osório está com domínio público estadual. Aí Juí, que foi extinta recentemente, mas ela só trabalhava com saúde. Então está se tentando especializar para que o processo fique mais padronizado, né? Porque o processo feito no interior, que começa no interior, lá na base, chegue né, com o mesmo formato, como se fosse feito em qualquer outra unidade, né? Não tem essa diferença se foi feito em Santana do Livramento, se foi feita... Então a gente está nesse processo de especialização realmente para trazer para otimizar a atividade e também trazer um grau de excelência. Né? De um padrão da PGE. Enfim, a gente está nesse processo de atualização, assim, de modernização, digamos. Ou seja, não interessa onde inicia, mas ele vai ter um padrão. A ideia é isso, padronizar as atividades, os fluxos. É a otimização que a gente chama, né? Sim, sim. E vocês já na prática já estão... Isso, a gente já vem num processo longo, a gente tem a PGE tem um planejamento de gestão gestão estratégica, que a gente chama desde 2010, então isso tem feito muita diferença. Trabalhar com uma visão geral, né? Foi daí que surgiu a necessidade de termos, assim, o concurso de estatístico, que ainda não foi ocupado o cargo, e é importante, acho que a gente consiga trazer mais servidores nessa área. Estatístico, economista e administradores mesmo. Então a gente, a partir desse planejamento estratégico, se sentiu necessidade de outras, né, áreas do conhecimento para agregar. E a gente realmente trabalhar a PGE como um todo, entendeu? A PGE é uma estrutura, não pode ser vista isoladamente, né? Sim. Não são só servidores, não são só procuradores, né? Ela é uma estrutura. Sim. É por isso que eu fiz... um conjunto, é uma obra. Questão aqui de reforçar a ideia das pessoas... eu sei que é antigo, arcaico, mas que alguns ainda têm, do que a Procuradoria trabalha para o governador. Não, é muito mais do que isso, é bem mais amplo do que isso. A PGE faz a defesa do Estado e muito mais que isso hoje. A gente trabalha na área preventiva, né, na advocacia preventiva. Hoje em dia a PGE está com esse objetivo também, é diminuir a judicialização. Judicialização é custo. Sim. Quanto menos judicializar, melhor para nós. Quanto mais as políticas públicas ocorrerem de forma correta, quanto mais a orientação jurídica do Estado seja antes de fazer um projeto de lei, melhor vai ser para todos. Evitar o litígio. Para evitar o litígio. A gente tem Mas a gauchada gosta de um processo, né? Nós temos a fama, né? A gente tem o Estado que mais tem processos, né? A fama do TJ também é forte. Forte. Esse é um fator aí que complica um pouquinho. Complica, mas a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa diminuir esse tipo de... Agora, já que a senhora tocou nesse ponto de evitar o litígio, também nós temos hoje, e se busca cada vez mais isso, que é a mediação. Em todos os segmentos aí do judiciário, principalmente. Mediação, que é uma coisa que era uma palavra para alguns soa meio estranha. Tá, mas o que eu vou fazer lá? Quem é? Talvez o cara não é um juiz togado. Ótimo, mas é mediação. É uma parte que vai conversar entre duas pessoas para ver se chega a um acordo para justamente evitar essa chegada ao tribunal. E tem uma questão que envolve mesa de negociação, que a PGE está direto, e certamente também os servidores aí estão atuando com muito empenho nisso, que é a questão dos precatórios. É aqui quem está nos ouvindo nesse momento, né, quem não pode ter um familiar aí que está pendente, e muitas vezes a gente tinha até as viúvas que ficavam em frente à Praça da Matriz lá, já estavam 20, 30 anos e não recebiam. E agora tem essa possibilidade. Eu gostaria
que a senhora colocasse isso um pouquinho para os ouvintes. O que é essa mesa de negociação dos precatórios aí que vocês, como servidores, também estão envolvidos diretamente? Qual é a vantagem, o que permite? Sim, a Câmara de Conciliação, né, dos precatórios. É uma importante equipe da PGE atualmente, né, tá no 8º ano, né, criada em 2015. Ela tem hoje a 8ª rodada, né, que se chamam rodadas de negociações. Sempre também limitado, sempre há um limite legal, né? Então, assim, a negociação no âmbito do poder público, ela respeita a lei sempre, né? Para poder tratar todos as pessoas que vão negociar dentro de certos padrões, né? É importante dizer isso. Não é uma negociação totalmente aberta, né? Tu não chega lá para negociar de qualquer jeito, né? Existem regras e limitadores. Então, os precatórios, desde 2015, existe essa questão de poder tu receber o teu precatório, né? Tem um comando constitucional no ADCT que permite que 50% do valor reservado para o pagamento de precatório seja destinado para essa forma, uma modalidade especial de pagamento seria esse pagamento. Então, existe uma linha, né, uma fila padrão. Sim. E também existe a possibilidade de pessoas que têm interesse em receber precatórios aceitando essa negociação, que seria abrindo mão de uma parte, abrindo assim. mão de uma parte, no âmbito do Rio Grande do Sul fixou em 40%, formaria uma nova lista, né, uma nova fila de pagamento. Sim. Então as pessoas se habilitam a isso, estando dentro legalmente possível pagamento para aquele processo, né, regular. A PGE faz a proposta de acordo, encaminha para o TJ e aí se forma uma nova fila, sabe? Essa negociação é feita na PGE? A pessoa que, por exemplo, ela tem lá um precatório, então ela aceita essa mesa de negociação, ela irá se manifestar à PGE e irá até a PGE para fazer essa negociação? Atualmente é tudo virtual. Não, atualmente é tudo virtual, né? O site do Tribunal de Justiça explica bem, o site da PGE também explica bem as formas de ser feitas, né? O peticionamento. Existe com advogado, né? Existe sempre um advogado para fazer o encaminhamento via petição. Mas é feita uma petição para o órgão, dentro desse período, já fechou o período desse ano, né? Essa 8ª rodada já fechou, mas mais de 50% se inscreveram para análise. Aí a PGE vai fazer a análise da regularidade processual disso. Tendo regular, né, para receber, vai fazer a proposta de acordo. Essa iniciativa, ela de alguma forma, ela coibiu aquilo que a gente chama de mercado paralelo, que existia fortemente até uns anos atrás, os precatórios, verdadeiros caçadores, né, dos detentores dos precatórios, que chegava a ser algo realmente, nós estamos falando daqui um deságio de 40%, mas esses ditos escritórios chegavam com 70%, 80% ou até 90% de deságio. Muitas vezes a pessoa, por alguma necessidade, claro, aceitava. E eles ficavam com o valor completo, né, digamos assim, para depois negociar até com o próprio Estado. Questão de dívidas tributárias, coisas nesse sentido. Mudou esse cenário? Eu acredito que sim. Esse cenário, inclusive, fomentou, né, que se pensasse uma forma de barrar, na verdade, pensar em barrar esse mercado paralelo, que se pensou nessas negociações, de uma forma a tratar todo mundo igual. A negociação feita no âmbito legal ali, né, ela tem um padrão, como eu disse, então ela é igual para todos. Então não fica na mão do negociador, né? Existe esse limitador. Ninguém vai receber, né? Ninguém vai ter um desconto maior que 40%, por exemplo, e nem menor. Então, realmente, diminuiu, eu não tenho escutado mais essa venda de precatórios por fora depois de instituir as câmaras de conciliação de precatórios. É um cenário absurdo, digamos assim, porque é abusivo. Isso. Né? Sabiam que a pessoa estava com uma necessidade e agiu como uma espécie de vampiro, digamos assim, no popular, né? Ia no pescoço mesmo e ofereciam muitas vezes uma miséria, mas a pessoa lá, muitos anos desesperada, trabalhava contando com aquele dinheiro, pelo menos é uma forma transparente. Isso. E na prática como é que funciona? À medida que a pessoa, digamos, aceitou, ela entra numa fila, é de um ano para o outro, como é que funciona? Os pagamentos são feitos... Aceitei, por exemplo, em 2022, eu fiz essa negociação, aceitei os termos, ótimo, eu vou receber isso em 2023? Existe uma previsão legal sobre isso? Existe vai receber dentro do limite que o Estado tiver de reserva, sim, né? Sim.
E então vai sendo pago. Só, é importante dizer que respeita a mesma ordem cronológica, né? O acordo também não deixa, tu não perde a tua ordem cronológica. Sim. Então, na verdade, tu sai de uma ordem e passa para uma outra ordem. E os pagamentos são feitos respeitada a ordem cronológica. É importante que se diga isso. Um tema aqui que veio com a pandemia, que é o teletrabalho. Ele virou uma realidade. Empresas, instituições passaram a manter suas atividades para poder tocar o barco naquele período mais crítico, ali 2020, 2021. Como ficou este ponto para os servidores da PGE? As atividades foram mantidas no home office, voltaram para o presencial ou estão divididas? Como o sindicato se posiciona sobre esse tema? O teletrabalho é, né, muito defendido, né, pela grande maioria dos servidores atualmente. Ele realmente proporciona, né, uma nova forma de trabalhar e também proporciona que a gente esteja mais perto da família. Então, menos deslocamento em cidades grandes, né? Então, assim, tem várias vantagens. Mas é importante que a gente tenha consciência que o teletrabalho é uma importante ferramenta de gestão. Porque o teletrabalho exige que o servidor que vai estar em teletrabalho, ele consiga trabalhar em teletrabalho, né? É muito importante. E exige também uma mudança de avaliação. Antigamente se controlava um servidor pelas horas que ele estava à disposição. Sim. Dentro da instituição. Hoje, exige que os gestores passem a olhar a produção, né? Medir produção, realmente, para poder dizer que a pessoa efetivamente está trabalhando, né, à distância. Sim. Então existe esse novo olhar, a administração vai ter que se reformular nesse sentido de criar indicadores e medir mesmo quantitativo de trabalho. E, ao mesmo tempo, vai exigir daqueles servidores que conseguem se adaptar, né, para poder trabalhar. A PGE hoje está num modelo, digamos assim, mais híbrido, né? Sim. Então, tem dias que os servidores vão, tem unidades que se organizaram de ir toda a unidade naquele mesmo dia. De escala? Alguns são escalas e alguns vão no mesmo dia. Aquela equipe vai no mesmo dia. Sim. Aí é o momento que acontecem as reuniões, né, os encontros, sim. as trocas, que é muito importante a parte da socialização. A gente não tem uma real noção ainda disso, né? Eu acho que a gente vai levar um pouco mais de tempo para avaliar mesmo. E tem que ver aqueles os reflexos que gostam, disso. Que gostam, se adaptaram melhor, né? É uma questão de perfil. Nós temos poucos casos de teletrabalho integral na PGE. A maioria são pessoas que têm famílias fora das cidades onde tem unidades. Sim. Presidente, nós estamos indo para a reta final, mas eu não poderia deixar de tratar um tema que é a questão do assédio moral, que esse é um problema dentro do serviço público, não quero colocar especificamente para a PGE, mas como é que vocês tratam isso? Porque é uma instituição e tem, vamos dizer, os procuradores, que é o nível, né, máximo da carreira, é a base de tudo, né? Mas vocês lidam isso no dia a dia. Como é que o sindicato trabalha a questão do assédio? O assédio moral acontece em todos os níveis, né? Às vezes até entre chefias, colegas também, né? É bom a gente deixar claro isso. Mas o assédio moral é algo que a gente tem constante, né? A gente está sempre olhando para isso. Atualmente existe até se começou a falar também de um tipo de assédio moral, assim, né, no teletrabalho, por exemplo. Daquelas pessoas que produzem mais e melhor à distância, né, teriam às vezes uma sobrecarga, a chefia direcionasse processos mais complexos, enfim, para aquelas pessoas, porque elas dariam conta do recado. E isso também é um sinal de alerta para nós, né? É novo isso. Mas a PGE tem constante cuidado com isso. A gente tem um corpo técnico, a gente ganhou um reforço agora de psicólogos, né, do setor de psicólogos. A gente vai contar com 3 psicólogos agora. Então, a gente tem essa troca constante. Se tiver algum movimento, alguma sinalização, algum servidor que nos procure, a gente atua, né, pontualmente naquele caso. Tem um caso que eu experimentei de perto e que funcionou, supostamente de assédio. A gente não chegou a abrir processo de assédio moral, mas se constatou que a chefia tinha algum problema. Mas a gente deu um tempo, a chefia fez uma atualização, fez um curso de gestão e a relação foi melhorando. Então, a gente procura sempre na linha, né, da conciliação mesmo. Tá certo. Presidente, infelizmente nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação da presidente do Sindis-PGE, Sindicato dos Servidores da PGE, Sabrina Oliveira Fernandes, na Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigado. Muito obrigada pelo espaço aí, foi um prazer. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.